Olá, meus amores, vamos para a nossa aula de hoje. Faremos a correção da lição de casa 11 e vocês farão a hora de resolver problemas, ok? Então, a gente vai começar com a página 206 e 207 e depois a gente vai fazer das 158 a 165. Então, peguem o material de vocês para vocês irem corrigindo junto comigo, tá? Então, vamos lá. Na página 206, na lição de casa 11, né? A gente tinha que representar com a fração o que o Visconde estava falando e a tia Anastácia estava falando. Então, o Visconde falou que tia Anastácia fez tortas para o almoço e na mesa estão 2 e 2/4. 2 inteiros e 2/4 de torta de frango, tá? Como que vai ficar a representação dessa fração, 2 e 2/4, em forma de desenho? Que ele pediu para a gente representar as frações por meio de gráficos, tá? Então, olha só, pessoal. Se são 2 inteiros e mais alguma coisa, nós temos que fazer 3 desenhos, tá? Porque, ó, 2 inteiros é o que eu vou ter que pintar tudo, tá bom? Para representar inteiro, a gente pinta tudo. E depois, no último desenho, a gente precisa representar 2/4. 2/4 são 2 partes de 4. Então, a gente pinta 2 partes do total de 4 partes, tá? E como a gente dividiu o último desenho em 4 partes por causa da fração, como que a gente sabe em quantas partes eu vou dividir o meu desenho, tá? De acordo com o denominador da fração dada. Então, o denominador é 4, a gente vai dividir os desenhos em 4 partes, ok? Pessoal, é o seguinte, se você fez o desenho em forma de círculo, mas dividiu em 4 partes, também está certo, tá? Teve um pessoal que mandou foto para mim e eu vi que fez em círculo, mas se fez em círculo e dividiu em 4 partes, fez 3 círculos, tá certo também, tá? Aqui a Pro representou por barra, mas por círculo também é possível fazer. E agora, a gente vai representar por meio de gráfico a fração da tia Anastácia, tá? Então, da tia Anastácia, a fração era 3 e 1/3, que era a torta de palmito. Então, aqui, ó, o que eu vou ter que fazer? Se são 3 inteiros e mais um pedacinho, então eu vou ter que fazer 4 desenhos. Esses desenhos eu vou dividir em quantas partes? Ah, qual que é o denominador da fração? É 3? Então, eu vou dividir em 3 partes. Para eu representar esses 3 inteiros, o que eu faço? Eu pinto 3 inteiros, né? Pinto 3 desenhos, pinto todas as partes que nós dividimos. E no último desenho, a gente representa 1/3, uma parte de 3 partes. Então, a gente pinta uma parte só, tá? Essa aqui é a mesma coisa. Se você fez em círculos, mas dividiu em 3 partes e fez 4 desenhos, o seu também está certo, tá? Era só isso. Agora, na letra B, complicava assim um pouquinho só, mas na verdade não é nem complicação, né? Tinha uma coisa a mais para a gente observar. Na letra B, falava que das 3 tortas de frango preparadas pela culinarista Anastácia, foram comidos 5/4. E está pedindo para a gente fazer o gráfico, o desenho, para representar as tortas e registrar com um número fracionário, registrar com uma fração o que sobrou. Então, vamos primeiro fazer o desenho, depois a gente vê o que sobrou, tá? Então, olha só, são 3 tortas, certo? Fiz aqui 3 desenhos porque são 3 tortas. Tá, eu vou dividir essas tortas em quantas partes? Como a Pro já falou, a gente tem que olhar o denominador da fração, ó. Então, aqui o denominador é 4, então eu vou dividir os meus desenhos em 4 partes, tá? Agora, a gente vai ver primeiro o que eles comeram para a gente ver o que sobrou, tá bom? Eles comeram 5/4, então eles comeram 5 partes. Então, a gente vai pintar, ó. No primeiro desenho, a gente pinta 4. E no segundo desenho, a gente pinta mais um para dar o 5. Então, eu pintei aqui, ó, 5/4, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver quanto sobrou. Quantos quadradinhos sobraram, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quanto sobrou aqui? 7/4, tá? Olha só como que a gente vai realizar esse cálculo para vocês conseguirem visualizar melhor. Bom, como a gente fez 3 desenhos, cada desenho está dividido em 4 partes, o total de partes são 12, né? 4, 8,
12 partes. Então, a gente vai representar como 12 quartos, ok? Esse menos aqui é a representação de quantos pedaços eles comeram. Então, menos 5 quartos, que é a fração que eles comeram da torta de frango. E a gente faz essa operação. Então, 12 menos 5, 7. E o denominador, 4, tá? Gente, ó, se você fez, encontrou 7 quartos e não fez o cálculo, não tem problema, tá bom? Tá certo também. A Pro só quis fazer o cálculo aqui para vocês conseguirem visualizar melhor de quanto sobrou. E vamos colocar a resposta, né? Se tem uma pergunta, a gente coloca uma resposta, ó. Sobrou 7 quartos das tortas, tá? Acho muito fácil, mas se ficou dúvida ainda, vocês me mandem um recadinho. Pessoal, agora na letra C, é um pouquinho parecido, que também nós vamos fazer utilizando o desenho, que fica muito mais fácil, ó. A letra C está falando que sobraram 6/3 das 4 tortas de palmito. E que fração representa o que foi saboreado. Então, agora ele deu o que sobrou para a gente poder registrar quanto que eles comeram. Então, vamos lá por meio de desenho. Então, eu vou fazer 4 desenhos divididos em 3 partes. Por que 3 partes? Porque o meu denominador da fração dada é 3, tá? E agora, eu vou pintar aqui no meu desenho a fração 6/3, que é o que sobrou. Comecei a pintar aqui de baixo para ficar mais fácil de visualizar. Então, sobrou o quê? 6/3. Pintei 6 partes, né? 3 aqui, 6 partes de 3. O que a gente já consegue visualizar aqui, ó, sem eu terminar, né? Que eles comeram 2 tortas inteiras de palmito. Pelo desenho fica muito fácil da gente visualizar. Só que agora a gente precisa representar a fração que então eles comeram, né? Se foi, a gente consegue ver que foi a metade, então a fração ela vai ser a mesma. Então eu realizei o cálculo aqui também para vocês poderem, né, visualizar melhor o que aconteceu, ó. Então, o total de partes, 3, 6, 9, 12 terços, porque o meu desenho está dividido em 3 partes, menos 6/3, que foi o que sobrou. 12 menos 6 vai dar 6, e repete o denominador, 3. Então, sobrou a mesma coisa que eles saborearam. Então, eu coloquei aqui, ó, 6/3 ou 2, né? Que vocês já sabem que quando a gente consegue dividir, ó, 6 dividido por 3, que vai dar 2, a gente pode também estar simplificando dessa outra maneira aqui, tá certo? Então, confiram de vocês, vê se vocês acertaram, se deram a resposta certa. Opa, falta a resposta daqui da letra C, que a fração 6/3 representa o que foi saboreado, tá? Que foi o que eles perguntaram aí. Se faltou alguma informação no de vocês, acrescenta só para ficar bem completo aí no de vocês, para quando vocês precisarem estudar, tá bom? Agora a letra D é bem bonitinha também, e para resolver também nós usaremos o desenho, tá? Então, tá falando aí que para sobremesa, a culinarista Anastácia fez uma grande torta de maçã, e depois que todos comeram, sobrou a metade. Então, eu já vou começar a representar, ó. Esse meu desenho é a torta de maçã inteira, tá? Todo mundo comeu e aconteceu o quê? Sobrou a metade. Então, uma parte é o que eles comeram e a outra parte é o que sobrou, tá? Pessoal, metade a gente parte essa torta ao meio, tá bom? Então, fiz um risquinho aí no meio para estar representando a metade. Só o que aconteceu? O tio Barnabé, que não estava na hora do almoço, ele comeu a terça parte do que havia sobrado da torta. Então, olha só, eu vou pegar o pedaço que sobrou aqui, desse lado direito, né? E vou dividir em 3 partes, porque falou que o tio Barnabé comeu a terça parte do que havia sobrado. Então, essa parte aqui do desenho eu vou dividir em 3 partes para poder ver quanto que o tio Barnabé comeu, tá? Então, ó lá, pintei uma parte para representar que é a parte que o tio Barnabé comeu, tá bom? Então, ó, da torta inteira, o tio Barnabé comeu esse pedacinho de amarelo. O que eu vou fazer agora? Para dar a fração que o tio Barnabé comeu da torta, eu vou dividir a parte que eles comeram também em 3 partes, para ficar mais fácil da gente visualizar. Vou ver a quantidade total de partes que ficou, né? Então, ficaram 6 partes. E o tio Barnabé comeu uma parte do total de 6.
Tá aí a resposta. 1/6 da torta toda foi comida por tio Barnabé. Pessoal, percebam que eu fiz a maioria dos cálculos, né? A maioria não, todos os cálculos praticamente, eu fiz de cabeça, tá? Então, eu não precisaria estar realizando cálculos, nada, é só o desenho. Para vocês, aí, essa atividade fica bem claro para vocês visualizarem que com o desenho facilita muito o nosso cálculo, tá? A gente não precisa ficar necessariamente fazendo continha e tal, com o desenho a gente já consegue resolver. Claro que futuramente há alguns exercícios que a gente precisa saber realizar esses cálculos para poder dar a resposta, né? A gente não vai ficar a vida inteira fazendo desenho para representar fração, mas isso a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Então, essa foi a correção da nossa lição de casa. Então, agora a gente vai voltar lá para a página 158, ampliação dos saberes, hora de resolver problemas. E eu vou explicar algumas coisinhas para vocês estarem realizando os probleminhas aí, tá? Para ficar mais fácil, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. O número 1 diz assim: tia Anastácia fez um bolo e usou uma forma de base pentagonal. Então, já está o desenho aqui, ó, da forma do bolo da tia Anastácia. Sabendo-se que ela gastou 30 gramas de chocolate em 1/5 do bolo, olha só, quantas gramas de chocolate ela precisou para fazer o bolo todo? Então, vocês aí vão ter que fazer uma continha que dá até para fazer de cabeça, tá? Para depois vocês poderem colocar a resposta aí na apostila. Então, imagina essa figura dividida em 5 partes. Uma parte dessas 5 partes, ela gastou 30 gramas. Ela quer saber, então, quanto que ela gastou no bolo inteiro, tá? Então, uma parte é 30, em 5 partes vai ser quantas? Faz aí a continha no cantinho que cabe e coloca a resposta aí na apostila de vocês. O número 2, ainda da página 158, diz assim: Emília possui uma coleção com 24 pares de meias coloridas. Ela resolveu emprestar 2/4 desses pares de meias para a Narizinho. Isso aqui vocês sabem fazer, tá? Quanto que é 2/4 de 24 pares? Aí pergunta, quantos pares ela emprestou? Então, vocês vão fazer aí o cálculo, né, necessário aqui em sua resposta, e depois vocês vão explicar o que você fez para descobrir essa quantidade, tá? E com a palavrinha de vocês, só que é a resposta pessoal, vocês vão explicar como que vocês realizaram esse cálculo para encontrar a resposta para poder responder quantos pares ela emprestou de meia para Narizinho, tá? Página 159, número 3, diz assim: o mestre Visconde de Sabugosa percebeu que a turma do sítio estava interessada nas frações. Resolveu desafiar Pedrinho. Então, olha só. Peguei este livro na minha biblioteca. Então, imagina um livro, tá? Pessoal, isso aqui, vocês podem fazer desenho para poder resolver, que também vai facilitar muito, tá? O número 1, número 2 não tem necessidade de fazer desenho. Vocês conseguem pensar aí e conseguem fazer. Esse número 3 é legal fazer o desenho, tá? Até na correção eu vou fazer a explicação com o desenho para vocês, tá? Então, fica a dica aí já. Olha só, aí esse livro que ele pegou da biblioteca, ele leu no período da manhã 2/6. Então, faz o desenho e pinta aí 2/6, que foi o que ele leu de manhã. Depois do almoço, 1/6. Então, depois do almoço, no período da tarde, ele leu mais 1/6. Então, pinta 1/6 no desenho. No mesmo desenho, tá? Porque é um livro só, então é no mesmo desenho. E à noite, mais 1/6. Então, vocês vão lá no desenho e pinta mais 1/6. E a pergunta é, eu já li o livro inteiro? Então, vocês vão ver, se vocês pintaram o desenho todo, é porque sim, vocês leram o livro todo. Mas, e se não pintou o desenho inteiro? É porque não, né? E depois, o que você responderia para o Visconde, tá? Então, vocês vão responder aí pintando a bolinha do sim ou do não. E depois, embaixo, tem um espaço para vocês justificarem sua resposta e represente essa situação por meio de gráfico. Olha lá, não tinha nem visto, mas já pediu para vocês representarem por meio de desenho essa situação, problema também. Então, tem espacinho aí para vocês fazerem o desenho, realizar os cálculos necessários para poder responder essa pergunta. Número 4. Este desafio agora é para você.
Mesma ideia, tá, gente? Ó, presta atenção. Assim, Dona Benta adora fazer crochê e fez um cachecol em 1 mês e meio. Pessoal, lembra, tá? Em situações de problemas de matemática, quando ele fala, se refere a 1 mês, é 1 mês de 30 dias, tá bom? Sempre lembrem disso. Quando está se referindo a situação problema e está se referindo a mês, sempre a gente usa 30 dias. Só se a atividade especificar, o mês de 31 dias ou o mês de 28 dias, tá? Então, aqui nesse caso, como ele não especificou, ele só falou 1 mês e meio, então esse 1 mês a gente considera 30 dias, tá? Aí tá pedindo embaixo, pinte no gráfico abaixo o tempo em dias correspondente à confecção do cachecol. Cada quadradinho representa um dia utilizado por ela. Então, vocês têm um desenho aí, tá? Que a Pro tirou. E vocês vão pintar a quantidade de quadradinhos. Pinta com lápis de escrever primeiro, porque se tiver errado, depois dá para apagar. Aí, depois da correção, vocês podem passar o lápis de cor, tá? Então, pinta aí a quantidade de dias que ela utilizou para fazer o cachecol, que é 1 mês e meio, e vocês vão pintar os quadradinhos. Aí embaixo, na letra A, está perguntando, a confecção do cachecol demorou quantos dias? Então, a quantidade de quadradinhos que você pintou é o número que você vai colocar na letra A. Na letra B, qual é a fração que representa o tempo de confecção de cachecol? Então, agora vocês vão representar em forma de fração esses dias em relação ao mês, tá? Uma fraçãozinha aí dos dias em relação ao mês. E na letra C, essa fração tem um nome especial? Escreva como ela é chamada. Então, a gente está vendo nas aulas, né, que as frações, elas possuem nomes, tá bom? Dependendo de como ela está escrita, ela tem nomes. Se você lembra que nome que é, você já anota aí. Se não, nas próximas aulas, a Pro vai explicando certinho o nominho delas, tá? E vocês vão lembrando aí. Na página 160, número 5, diz assim: a horta do sítio estava cheia de cenouras. Depois do almoço, tia Anastácia colheu 4 décimos das cenouras da horta. Gente, façam o desenho, ó. Represente essa situação com um gráfico, pintando de marrom a parte da horta que já foi colhida e de laranja a parte que não foi colhida por tia Anastácia. Então, esse aqui é o mais fácil de todos. Outra coisa, quando vocês forem fazer o desenho, é mais fácil vocês fazerem o desenho de barra do que o de círculo. Por quê? O de barra, vocês podem estar usando a régua, medir certinho o tamanho, dividir em partes iguais, tudo utilizando a régua, ficando retinho. Quando vocês vão fazer em círculo, já fica, né, um negocinho mais tortinho aí, fica mais difícil de dividir. Então, usem a barra, tá? E daí tá pedindo para vocês pintarem de marrom a parte da horta que já foi colhida e de laranja a parte que não foi colhida. Gente, esse é fácil. Mas se ainda tá com dúvida, pinta com lápis de escrever, escreve embaixo a quantidade e coloca as cores e depois da correção vocês podem passar o lápis de cor, tá? Porque o lápis de cor é difícil de apagar, né? Ainda na página 160, o número 6 diz assim: o bolo de chocolate de tia Anastácia ficou uma delícia. Desse bolo, Pedrinho comeu 2/4 e Narizinho 3/8. Pedrinho e Narizinho estavam em dúvida. Agora responda. Letra A. Quem comeu mais bolo? Pedrinho ou Narizinho? Então, gente, para vocês poderem fazer isso aqui, vocês vão ter que lembrar algumas coisas de algumas aulas anteriores, tá? Uma delas é fração equivalente. Como que a gente vai comparar essa fração, 2/4 e 3/8? Como que a gente vai fazer para saber qual que é a maior e qual que é a menor? Para a gente poder responder quem comeu mais, tá? Usando a fração equivalente, porque só do jeito que está aí 2/4 e 3/8, não tem como a gente saber. Então, a gente precisa usar a fração equivalente, tá? Lembrando que fração equivalente é aquela fração que representa a mesma quantidade, só que com números diferentes, tá bom? E depois embaixo está falando, represente essa situação por meio de um gráfico e por meio de escrita matemática. Então, gráfico é desenho, escrita matemática é utilizando números, tá? Então,
Tentem fazer isso aqui, não é difícil também. Vocês só precisam lembrar de fração equivalente, de como transforma essas frações aqui de uma maneira que vocês conseguem fazer a comparação de qual é maior e de qual é menor, tá bom? Lembrando que para poder fazer a comparação, a gente tem que deixar os denominadores iguais, tá? Fica mais uma dica aí para vocês estarem lembrando. Pessoal, agora na página 161 é uma continuação aí da atividade número 6, tá? Então, a letra B tá perguntando. Imagine que o bolo todo estivesse partido em 8 pedaços iguais. Quantos pedaços do bolo no total foram comidos por Pedrinho e Narizinho? Então, se vocês fizeram certinho lá a letra B vocês só vão olhar e não vão precisar fazer cálculo nenhum, já vão poder responder direto, tá? Na letra C, sobraram pedaços de bolo? Sim ou não? Quantos? Aí vocês vão colocar quantos que sobraram. E depois, para representar essa situação por meio de uma fração. Então, vocês vão ver lá se sobrou, se não sobrou, quanto sobrou, e vocês vão representar aqui utilizando fração, tá? Cálculo de fração. Ainda na página 161, número 7, fala assim. Dona Benta precisava separar as sementes para o plantio das melancias. Comprou um pacote com 36 sementes. Ao abrir o pacote, descobriu que 1/9 das sementes estavam estragadas. Quantas sementes estavam boas para serem usadas por Dona Benta? Gente, então esse aqui não precisa fazer desenho, esse aqui é só cálculo mesmo. Primeiro vocês vão descobrir quanto que vale 1/9 de 36, tá? E depois vocês vão fazer mais alguns cálculos aí para descobrir quantas sementes, então, estavam boas. 1/9 estava estragada. Quantas estavam boas, então? Tá certo? Agora, na página 162, número 8, tá falando da cuca, que a cuca tem 48 perucas, e tá falando que 1/3 eram ruivas, 2/6 eram loiras, 1/12 eram castanhas, e o restante eram pretas, tá? Então, pessoal, vocês precisam calcular a quantidade de cada cor das perucas da cuca, aquele cálculo que vocês já sabem, tá? 1/3 de 48, 2/6 de 48, 1/2 de 48. E no final, somar e subtrair para ver quantas são as perucas pretas, tá? Na página 163, tem a leitura e escrita de números. O número 1 está pedindo para vocês representarem esses desenhos em forma de fração, né? Muito fácil. Só lembrando que a gente conta as partes pintadas, tá bom, gente? O numerador e o número de cima são a quantidade de partes pintadas e o número de baixo, o denominador, é o total de partes, tá? E depois tem uma bolinha aí que está perguntando se em alguma situação foi pintada a mesma quantidade. E é para vocês justificarem a resposta. Bem fácil. Na página 164, o número 2, tem para vocês fazerem alguns cálculos de fração, tá? Na verdade, são tudo adição de subtração. Vocês vão somar e depois está pedindo para vocês classificarem a fração que deu o resultado, tá? A classificação. Se vocês não lembram a classificação dessas frações, na correção daí vocês podem fazer, tá? Mas o cálculo de fração vocês já sabem. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Na letra A, os denominadores são todos iguais. Então, quando o denominador é igual, a gente só copia o denominador e soma os numeradores. Olha o que está acontecendo na letra B. Os denominadores, eles são diferentes. O que vocês precisam fazer? Precisa deixar os denominadores iguais. Então, se aqui é 6, aqui é 3, se eu fazer vezes 2 aqui, 2 vezes 3, já não fica o 6 que eu estou precisando? Só que não esquece, se você multiplica o denominador, o numerador tem que ser multiplicado por esse mesmo número, tá? Isso aqui é a coisinha que a gente já fez, tá bom? Vocês só precisam mesmo estar lembrando isso daí, tá bom? Principalmente com essas dicas que eu tô dando aqui, tá ficando fácil. Na letra C é a mesma coisa, ó, parecido. Aqui é 5, aqui é 2. Tem como eu multiplicar o 2 e virar 5? Tem como eu multiplicar o 5 e ficar 2 ou dividir? Não, né? A gente tem que usar também a fração equivalente para deixar os denominadores iguais.
Qual tabuada que tem... não. Por exemplo, que número que dá para multiplicar aqui, ó, é 1/5, que deu um número que também depois dê para multiplicar com outro número meio que fica o mesmo número, tá bom? Pensa com carinho aí que vocês sabem fazer. A D tá fácil, a E também vai ter que multiplicar, a F tá fácil e a G tá fácil. Então, são essas mesmas que vocês precisam estar calculando e depois tem que classificar a fração, tá? O resultado da fração, o nominho dela. Pessoal, e na página 165 aí para terminar, o número 3 está pedindo para vocês pintarem as figuras de acordo com a fração indicada e escrever uma fração equivalente em cada caso. Então, tem aí a bolinha, tem a letra A, B, C e D, e vocês vão escrever uma fração equivalente de cada fração dada aqui. Então, primeiro vocês vão pintar e depois vocês vão dar uma fração equivalente. Lembrando que fração equivalente pode ser por multiplicação ou divisão, tá bom? Pessoal, então é isso. Qualquer outra dúvida, vocês me mandem mensagem, tá? Um beijo!